Você já deve ter visto falar sobre os cofeiros, que são completamente diferentes de qualquer outro fã de jogos de luta e engajam com qualquer coisa sobre KOF. Então hoje vamos descobrir juntos, porque eu, você, o cabecinha, o pastor, o criminoso, o eterno ninja, o cofre da depressão, todo mundo ama KOF. Mas você só vai saber desse segredo se você ver até o fim desse vídeo. Eu sou Renato Cavaleiro e o meu desafio é te surpreender e eu não vou descansar até conseguir isso. Espero que você deixe um like aí e se inscreva, cara, não custa nada, eu não tô ganhando nada com isso e só ajuda a fazer mais trabalhos como esse. Então vamos combinar. Deixa aí no começo, vai lá, deixa aí. Se não te agradar, você pode tirar e esquecer que esse vídeo existe. Estamos combinados? E se você tá com a galera vendo esse trailer aqui antes da estreia, não se esquece de clicar em definir lembrete em algum desses lugares aqui, que eu não lembro qual é, pra você não ficar de fora, beleza? Então vamos juntos falar de mais um Segredo dos Games. Então vamos começar do começo. Se você joga KOF em emuladores online como Easy KOF e o Fightcade, já deve ter reparado que os jogadores são sempre dos mesmos países. Esse gráfico divulgado pelo Fightcade em 2016 mostra que os países que mais estavam acessando a plataforma naquele momento, com exceção óbvia dos sempre dedicados aos jogos de luta Estados Unidos e Japão, quem domina o ranking de maior quantidade de jogadores são países como o Brasil, o México e o Paquistão, os chamados países de terceiro mundo, que são nações cuja população possui pouca renda e o índice de desenvolvimento humano é baixo. Na verdade, foi proposital e parte da consequência das escolhas da SNK, que levaram ao fim dela e também ao nosso amor por seus jogos. Nos anos 80, os arcades estavam explodindo com suas vistosas máquinas tecnológicas e com jogos cada vez mais avançados, porém, ao mesmo tempo, muito caros. Apenas uma placa com um único jogo custava mais de $1000 cada. Se hoje isso é muito, imagina naquela época. Isso sem contar o gabinete, o sistema, o monitor de tubo, o moedeiro e tudo mais. A SNK inovou com a MVS, um sistema muito barato que comportava até 6 cartuchos de games diferentes, gerando um grande barateio de tudo relacionado a fliperamas, e assim facilitando a alcançar novos públicos. Em um mundo onde se aceitava pagar caro para ter os arcades com apenas um jogo, lançaram um sistema em que você pode colocar até 6 games nele, tornando tudo muito mais barato, é jogar dinheiro fora. Afinal, se lançasse apenas uma máquina mais avançada, ainda assim teria vendas e assim grande lucro de qualquer jeito. Pois, como eu disse, aceitava-se pagar caro por um arcade. Mas além da SNK decidir investir em baixo custo, para países pobres como o Brasil, a empresa facilitou mais ainda, não vendendo as máquinas em si, mas apenas o sistema MVS, que lia os cartuchos, sem vincular monitor, gabinete e todas essas coisas que careciam ainda mais. Assim, absolutamente qualquer um poderia comprar quantos quisesse e revender ou montar as máquinas como quisesse também. Com isso, cada bar, padaria, sorveteria, loja, seja onde for, tinha uma máquina de The King of Fighters rodando nos anos 90. Isso não só no Brasil, mas em vários países de terceiro mundo. Mais uma vez, a SNK foi na contramão do mercado, abrindo mão de lucros grandes e fáceis para apostar exclusivamente no povo. E grava bem isso, porque isso vai se refletir no final dessa história. Ao colocar 3 lutadores de cada lado, a SNK ampliou para quase 3 vezes mais o tempo de duração de cada ficha. Assim, a rotatividade de jogadores das máquinas de KOF era menor e com menos fichas vendidas, menos lucro. Isso somado ao barateio da distribuição das máquinas, tinha tudo para fazer o KOF ser um jogo simplesmente genérico. Só que ele não é. A SNK investiu ainda mais, construindo fábricas em diversos continentes para facilitar ainda mais a distribuição desses arcades baratos. E o principal foco dela foi em fazer grandes experiências para os jogadores. Sim, esse é o diferencial de KOF. Por isso que a cada nova versão tinham novos detalhes, novas músicas, novos personagens, novas mecânicas e sempre coisas novas para dar um novo ar para o jogo e sempre ser bom. E é por isso que, acima de tudo, o KOF é um jogo sensacional, porque ele une diversão, superação e competitividade. E unir todas essas coisas dessa forma acaba gerando histórias sensacionais.
Nessa vontade de mostrar ao máximo de pessoas o quão bons são os fliperamas, diversas importantes histórias aconteceram pelo mundo. Quando a Coreia do Sul restringiu a entrada de novos produtos de entretenimento do Japão, em uma história que eu espero contar aqui um dia, KOF 94 era um dos únicos arcades que já estava lá. E por isso ajudou a criar vários dos maiores jogadores de jogos de luta de lá, como Infiltration, e vários dos maiores nomes de Tekken. Além de ser um dos principais responsáveis pelo esquema de entrada ilegal de games japoneses através da China, devido ao tanto que os coreanos amavam e queriam conhecer mais de KOF. Algo parecido aconteceu no Paquistão, onde durante a Guerra do Golfo e um golpe de estado no país era grande atenção. Com o país passando por uma grande crise, um dos poucos divertimentos e distrações em meio a tudo isso eram os fliperamas baratos. Foi assim que nasceu, por exemplo, a lenda Aslan Ash, um dos maiores jogadores de Tekken da história, que começou jogando The King of Fighters em arcades da SNK. Outro exemplo é a China, um dos países ricos com a população mais pobre que existe, e de lá que saiu um dos maiores jogadores de KOF. O jovem Xiao Hai tinha descoberto KOF no 96 e depois no 97 e se tornou um prodígio. Ele era de uma área muito pobre e não tinha dinheiro para jogar, por isso um amigo também pobre sempre ajudava ele de alguma forma a comprar as fichas para ele poder treinar. Até que um dia, esse amigo vendeu uma bicicleta para ajudar Xiao Hai a realizar seu sonho de ser jogador profissional. Obviamente o pai desse amigo o castigou severamente, pois a família passava dificuldades e o afastou de Xiao Hai, que nunca mais o viu desde então. Essa amizade e esforço do amigo foi a grande motivação para Xiao Hai treinar ainda mais e se dedicar para ser o melhor do mundo, para poder se tornar famoso e assim poder reencontrar o grande amigo que perdeu e agradecer por tudo que fez por ele. Isso se concretizou anos depois, quando Xiao Hai reencontrou esse amigo em um campeonato de KOF, ainda torcendo por ele ali na plateia. Existem outras milhares de histórias de sucesso, superação, amizade, companheirismo graças a The King of Fighters. Mas por que isso não acontece em países ricos? Mesmo com a SNK vendendo pra lá? Como nesses países havia dinheiro para comprar sempre máquinas mais modernas e novidades avançadas, o KOF não teve o mesmo impacto. Afinal, ele sempre foi raiz, no modo popular de dizer. É por isso que sempre em países mais ricos, games como Mortal Kombat e Tekken vendem horrores, enquanto o KOF é apenas lembrado como mais uma das máquinas que tinham um fliperama. Em países de terceiro mundo, graças à facilidade da distribuição da SNK, onde quer que estivéssemos, lá estava KOF, nos dando diversão com o pouco dinheiro que tínhamos. Cada centavo de uma ficha era bem gasto, pois era o que tínhamos, então a jogatina era muito importante. Por isso que, embora Street Fighter e Mortal Kombat sejam ótimos jogos, a quantidade de pessoas que engajam e amam The King of Fighters é muito maior, pois a distribuição era muito maior também. E quanto mais gente jogando, mais histórias e amizades aconteciam. Por isso que no nosso tempo, cada ficha era valorizada ao máximo. Afinal, ela carregava ali histórias, amizades, superações, divertimento, tudo isso para um povo que não teria dinheiro para ter essas facilidades que outros países possuem. Assim como os coreanos contrabandeando o KOF, ou Aslan Ash fugindo da crise e Xiao Hai fazendo um amigo para a vida toda, quantas histórias importantes para sua vida você teve perto de uma máquina de KOF? Quantas pessoas e risadas você já deu enquanto ouvia alguma música clássica da franquia? Esse é o segredo do sucesso de KOF. As histórias que qualquer um poderia viver a qualquer hora, em qualquer lugar. Se não fosse todo o esforço da SNK abrindo mão de lucros fáceis e depois até entrando em falência por facilitarem tudo para amarmos os fliperamas, assim como ela amou também, todas as histórias e amigos que tivemos graças a jogos como KOF jamais existiriam. A SNK se sacrificou por nós. Pense nisso. Obrigado por tudo, SNK. KOF. E aí, você? Quais histórias que você tem com KOF? De que forma ele te impactou? Fala aí, eu quero saber. Conta aí nos comentários. Vamos compartilhar histórias. E se essas histórias de diferentes partes do mundo te tocaram de alguma forma, ajude a compartilhar esse vídeo. Eu não ganho nada com isso. Eu não tô com o meu canal monetizado. Eu faço porque eu quero fazer. Eu acho interessante levar esse tipo de conhecimento para as pessoas.
Então, cara, se você puder deixar um curtir e se inscrever, eu agradeceria muito. Não se esquecendo de compartilhar. Pelo menos um like, mas se você não puder, de qualquer forma eu te agradeço muito por você ver o vídeo até aqui, cara. É muito bom ter você aqui, cara. E se você quiser, uma próxima vez, se você quiser, posso te contar mais segredos dos games. Buenas!